Olá, meu nome é Thalita Pinheiro e eu vou apresentar o projeto Análise Molecular de Isolados de Candida spp no Distrito Federal para investigar a presença da espécie multiresistente Candida auris. Fui orientada pela professora doutora Maria Sueli Felipe. Espécies do gênero Candida apresentam grande importância na clínica e são considerados os patógenos fúngicos mais comuns em infecções hospitalares. Apresentam uma ampla gama de infecções, desde superficiais a invasivas. 80% dos casos de infecções sistêmicas no mundo são atribuídas a esse gênero. Candida albicans, a espécie mais frequente, porém espécies não albicans têm chamado a atenção como Candida auris, com notável multiresistência. O objetivo do trabalho foi realizar um rastreamento de espécies isoladas no DF e investigar a presença de espécies não albicans como Candida auris. Realizamos um levantamento retrospectivo de dados sobre espécies de Cândida isoladas no HUB e registradas nos livros do Laboratório de Micologia do hospital. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UNB sob o parecer que consta na apresentação. Os dados coletados foram idade, gênero, doença de base, espécie de Cândida isolada, tipo de material clínico e topografia anatômica. Nós utilizamos a análise estatística descritiva simples. Os dados foram tabulados e representados por meio de frequência absoluta e relativa. Em relação ao gênero dos pacientes com amostras positivas para espécies de Cândida, o sexo feminino correspondeu a 59% dos casos, seguido do sexo masculino com 41% dos casos, de um total de 1.810 pacientes de 1988 a 2009. Em relação à faixa etária dos pacientes, percebemos que 19 a 44 anos corresponderam a 43% dos casos, seguido de 45 a 64 anos com 36% dos casos, 65 ou mais com 12% dos casos, de 1 a 18 anos com 8% dos casos e menos de 1 ano com 1% dos casos. Observamos uma alta variedade de espécies de Cândida no HUB, Candida spp com 49,30% dos casos, Candida albicans com 36,18% dos casos, e podemos observar na tabela a presença de espécies não albicans, identificadas no hospital. Quanto aos isolados identificados como resistentes, 2 eram de Candida albicans, resistentes à anfotericina e ao fluconazol, um isolado de Candida boydini, resistente ao itraconazol. Em relação à condição associada à doença de base, 36% dos casos eram de portadores do vírus HIV, seguido de doenças pulmonares, com 24% dos casos, leucopenia com 8% dos casos e outras doenças com 32% dos casos. Em relação aos 45 casos de candidemia, 31% eram relacionados a Candida albicans, 18% a Candida parapsilosis, seguido de Candida spp com 16% dos casos. Observamos também a presença de espécies não albicans. Em relação ao tipo de amostra clínica positiva para espécies de Cândida, observamos que a maioria eram de raspado de unha com 40% e seguido de raspado cutâneo com 23% dos casos e escarro com 14% dos casos. Não foram identificados casos suspeitos de Candida auris no HUB. Os isolados de Candida auris suspeitos de Candida auris são enviados ao LACEN e não realizamos a análise molecular até o momento. Espécies de Cândida apresentam grande impacto na saúde. Os estudos epidemiológicos são escassos no Brasil e no mundo. No HUB, a espécie mais frequente foi Candida albicans e a maioria dos isolados eram raspado de unha e cutâneo, indicando que as infecções superficiais são mais comuns. Observamos uma alta diversidade de espécies, 18 espécies identificadas. Candida auris não foi identificada no HUB até o momento. Encontramos obstáculos, como a dificuldade na coleta de dados primários e a realização de parcerias entre
órgãos de saúde e instituições.